Então, qual é o tamanho do seu ego? Então, primeiramente, o que é o nosso ego? O nosso ego é aquele sentimento, é aquele que caracteriza a personalidade de cada indivíduo, é o nosso eu por nós mesmos. É o que caracteriza a sua personalidade, a minha personalidade. Então, muitas pessoas acham assim que às vezes ter um ego forte, ter muito ego é prejudicial. Mas eu vou dizer para vocês que é justamente o contrário. Ter um ego enfraquecido, ter um ego fraco, é o que justamente faz isso ser prejudicial. O nosso ego tem que ser forte, o nosso ego tem que ser fortalecido, porque quando a gente tem um ego forte, um ego fortalecido, um egão, como muitas pessoas falam, a gente consegue separar aquilo que vem da gente com aquilo que vem do outro. A gente começa a não levar as coisas para o lado pessoal e a gente começa a enxergar as pessoas desvinculado da nossa pessoa. Porque muitas vezes, o que é ter um ego ferido? Um ego ferido vem de egocentrismo, vem de egoísmo, vem de orgulho. Tudo isso está muito ligado ao ego ferido. Uma pessoa que tem um ego ferido, ela não consegue ouvir, ela não consegue pedir ajuda. Sabe por quê? Porque ela se acha melhor que outras pessoas. E às vezes ela não consegue pedir ajuda porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha de se mostrar quem de verdade ela é. É um orgulho que ela tem dentro de si que está impedindo ela de crescer. Está impedindo ela de ter um ego fortalecido. Eu quero te falar uma coisa que ninguém aprende nada sozinho. A gente não nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai aprendendo ao longo da vida da gente. E o aprendizado é uma coisa que a gente vai ter ele pro resto da nossa vida. Porque a gente erra, mas a gente aprende. E quando a gente aprende, acerta. Às vezes a gente aprende de uma forma que não é uma forma adequada para o seu estilo, para a sua personalidade. E aí você comete vários erros, até você ver que o jeito que você aprendeu não foi um jeito bacana. Então você se adapta. Então o nosso aprender, ele tem que estar diretamente ligado com o nosso querer. E ter um ego forte, para ter um ego forte, a gente tem que querer. A gente tem que querer estar voltado, um ego que traz pra gente uma energia equilibrada. Ego, orgulho, egocentrismo, arrogância, tudo isso é fruto de energia masculina ferida. Um ego enfraquecido é uma energia masculina ferida. Porque uma pessoa que tem um ego enfraquecido, o que é que eu estava falando, né? Ela não gosta de ouvir ninguém. Ela se acha sempre a dona da razão. Ela se acha certo. Qualquer coisa que a gente fala para essa pessoa, ela já leva para o lado pessoal. E aí vira aquela briga, vira aquela confusão. Aí ela já quer impor o pensamento dela para você. Isso acontece muito com política, já viu? Quando as pessoas começam a brigar ali por política. Então, são pessoas com egos enfraquecidos, porque cada uma quer impor o que entende, o que vê, o que enxerga ao outro. E quem tem um ego forte sabe justamente respeitar o que o outro pensa. Sabe justamente ouvir, por mais que não concorde com aquilo, sabe ouvir. Isso é ter um ego fortalecido. Então aquela pessoa que você começa a falar, ela já não quer falar. Dona da razão. Não pede ajuda, porque isso daí é enfraquecer o ego, certo? Então, homem principalmente, quando tem um ego enfraquecido, ainda é pior. Porque qualquer coisa que a mulher faça, ele já se sente o quê? Rebaixado, ele já se sente humilhado. Ele sente assim que ele não quer aquilo, não precisa daquilo e não sabe por que a mulher tá ali metendo o bedelho e tentando impor ali o que ela pensa ou o que ela quer. Muitas vezes nem é isso.
Às vezes ela só quer mostrar para ele um jeito, às vezes melhor, mais fácil, um jeito de lidar com aquela situação. Mas o ego dele enfraquecido não deixa ele ouvir com clareza. Já viu aquela pessoa orgulhosa? Aquela pessoa orgulhosa assim que sabe que precisa pedir uma desculpa, sabe que tá errado, mas fica ali, se fecha e fica calada, não fala nada. Por quê? Aí eu não vou falar nada não, deixa isso pra lá. Por que eu tenho que falar isso? Orgulho, ego enfraquecido. Sabe quando você comete um erro, você fica ali remoendo aquilo o tempo inteiro, vaidade, orgulho, falta de vulnerabilidade, consequências de quê? Ego fraco, energia masculina tóxica, ferida. Então a gente tem que prestar muito atenção ao nosso ego, e a gente presta atenção como? Nas nossas ações. Então quais são as suas ações hoje que está impedindo você de crescer, de ter um ego fortalecido? Eu já tive um ego ferido. Nossa, alguém vem falar pra mim assim, um jeito assim de fazer que não era o meu jeito, isso me ofendia. Isso me deixava até, nossa, me deixava, era pessoal isso pra mim, sabe? Só que depois eu comecei a aprender que como assim? Não tem só uma forma de fazer. Não tem só a minha forma de fazer. E quanto mais eu aprender, melhor pra mim. Então, se eu sei que 1 mais 2 são 3 e o outro vem me ensinando que 1 mais 1 também são 3, por que eu não vou aprender? O resultado não foi alterado. O que foi alterado foi simplesmente a forma. E isso acontece de várias maneiras na nossa vida. O ego enfraquecido não deixa a gente crescer, nem como pessoa, nem como ser humano. Ego, ele acaba com os relacionamentos, destrói amizades. O ego, ele enterra amizades de anos. Por quê? Porque a pessoa está com o olhar voltado para o centro dela, egocentro, tá? Voltado para o eu centro, o eu dentro. Só que não é de uma forma saudável, é de uma forma egoísta. É de uma forma que a pessoa fica autocentrada nela mesma e não consegue enxergar possibilidades, não consegue ver que o outro também pode acrescentar na vida dele.